todos, bem-vindos. Espero ter ajudado no momento musical. Meu nome é Miquel Oliveira, sou representante da Chiado Editora e estamos aqui hoje. Não sei se me consegue. Agora conseguem ouvir melhor, como estava a dizer, meu nome é Miquel Oliveira, sou representante da Chiado Editora e estamos aqui hoje para dar as boas-vindas ao autor e à obra. O autor, o Sr. José Alberto Salgado, e a obra de uma história quase verdadeira. Falando um pouco sobre quem somos a Chiado, somos uma empresa que estamos no mercado há 7 a 8 anos, tendo a nossa localização central em Lisboa. Publicamos em todos os países, expressão portuguesa, sobre a nossa chancela. Temos o prazer também sobre a nossa chancela de editar em Inglaterra, na Bélgica e na França, e no resto da Europa usamos outras chancelas e outras editoras. Para não me alongar muito mais sobre quem somos a Chiado, que não é a moto que nos traz aqui hoje, vou passar a palavra ao Dr. Agostinho Fernandes, que será o orador. Muito obrigado. Boa noite a todos. É sábado, não é? É sábado, está quase a rodar. E temos todos a oportunidade de partilhar de um momento que eu considero verdadeiramente excepcional. Eu diria quase para eleitos. Em termos de, obviamente, cotação espiritual. Porque escrever parece fácil. Não há tanta coisa. Agora então, nesse fala. Quem quer é autor. Mas este livro que aqui está, pasme-se, quase 600 páginas, diz-me há minutos José Alberto Agostinho, se é breve, porque estou prevenido que há um pessoal que tem pouca paciência ou que não tem uns projetos. Eu me preparei aqui com umas cábulas tremendas, não. Eu que me preparei com umas cábulas. Eu fiz o meu trabalho, porque de facto o livro, eu já dei um abraço ao José Alberto, verdadeiramente sentido, porque também confrontado já com uma folha em branco algumas vezes, e tal como o Miguel Torga dizia, o drama da criação, que vou escrever aqui, o que é que vai ficar aqui, o que é que eu quero dizer de mim. O que é que eu tenho a comunicar aos outros? Bem, é exatamente essa aventura a que, tendo filhos, trabalhado, produziu essa de Queiroz, bem, pintado, só faltava no livro. Este é o primeiro livro. É o primeiro livro, um grande livro. Um livro pelo qual eu felicito a Chiado por ter tido a sensibilidade e o discernimento de valorizar uma obra que até hoje eu não encontrei igual. Nós, em termos de imigração para a África, para os países mais baixos do mundo, para as Américas, para a Europa, diversas épocas de saídas nossas do país, a literatura de viagens abunda. Desde a literatura trágica ou marítima até aos tempos de hoje. Mas, memórias. Nós podemos dizer que aqui está uma história quase universal, uma história da Europa, uma história nacional, uma história da Península Ibérica, a história do José Alberto, a história da Nayara e dos filhos, da família do clã Salgado. Porque tudo isto acontece ao mesmo tempo, pulsando este livro. E pasme-se, está aqui a vida. Este livro devia ser presença obrigatória em todas as casas de
de joanenses que se têm a honra em ser joanenses. Porque o José Alberto, de facto, este livro remonta-nos, nasce logo no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Antes de haver a Guerra Civil de Espanha, estava tudo ensanguentado. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Bernardino Machado, o nosso ilustre conterrâneo, foi duas vezes à Europa visitar as tropas. Primeira Guerra Mundial. Meu avô emigrou depois da Primeira Guerra Mundial para a França para trabalhar como carpinteiro, para ganhar uns cobres na reconstrução do país. Ora bem, tudo isto passa porque o José Alberto tem menos 5 aninhos que eu e, portanto, somos da década de 40, 50. Ambos, exatamente. Eu sei que aqui toda a gente conhece isso. A maior parte conhece isso. Mas eu apelava a isso que apelo. Porquê? Com base no que ele me disse, eu disse assim, mas queres que faça a viagem de helicóptero? Bem, e é isso que eu estou a tentar fazer. E vou fazer. Até porque a Emília está aqui. Tinha também aqui. Olha, isto era tudo marcas. Eu também estou com o livro cheio de marcas. Vocês estavam bem aviados. Mas o que eu quero dizer assim, é que o Zé Alberto, estando nós ao fim e ao cabo a poucas centenas de metros, eu consigo talvez ser baixo, não conhecemos bem, enfim, dos avós, o teu avô, o alfaiate do meu pai e o meu, adaptavam-se as calças de uns para os outros. Agora já se compram todas rotas, mas praticamente. Mas nós gostávamos, partilhamos quando ele diz, quando fala da infância, começa aí, e todos quantos temos 50, 60, 70, enfim, e queremos recordar o João de então, sem 1 metro quadrado de infraestrutura, as cozinhas de terra batida, nós até fazíamos skate, não era sério, skate, estávamos a andar, usava as chuveiras. A casa do vento era uma coisa danada a fazermos a brida às ovelhas e ao corpo. Até à mesa, até ao caldo que a mãe põe e em que se pergunta, e não há mais nada, mãe? Não há mais nada, mãe? Bem, mas eu tinha aquele gatinho querido, que não é certamente o Mickey, mas é o Mickey. Aquele gatinho era a Marquesa, faz a expressão do psiquiatra, com quem o Zé Alberto curtia as suas mágoas de menino sonhador e que queria ir longe. E assim foi para a escola, andou na escola ao mesmo tempo que eu, porque eu estava no professor Araújo e ele no professor Cordeiro. Leia-se, nós sabemos que não é Cordeiro. Cordeiro é aquele lugar. Mas nós, até o professor Araújo dizia, ora ouçam, e nós ouvíamos aquilo. Tá, 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 tá. 12, chega, já chega. 12 de cada lado, e estou com algumas pessoas fazer assim. Estão a ouvir, estão a gostar. Será que é preciso que eu... E dava-se um recado e até credenciava graduado para que tudo se portasse bem na ausência do professor Cordeiro. Tinha umas deitadas de sueca muito interessantes. Ora bem, mas a vida depressa nos tinha na rua. Eu com 10 anos já estava quase com o pé a sair de casa e ele a mesma coisa. Portanto, de imediato começou a iludir-nos com o irmão, com o Salvador. Começou com as ânsias da mãe, com os problemas da família, enfim, vendo que não andava, mas que andava, começavam a falar baixinho, enfim, a pensar isto, aquilo, isto, nada, estávamos no São Lazarento, 1946, 47, 48, 49, 50, este país não existe. E, portanto, toda a gente pensa em asas iguais. E assim é que, pouco a pouco, conforme pode,
dá o salto, passam a fronteira espanhola de La Formosa, vão por um Burgundo, Vitória, tudo. Não quer. Nem revelam, lá está bem. Pronto, então já chegaram a Antuérpia. Tá. Não. Pronto, depois França, Paris, arredores, diversas regiões, onde estão exatamente plataformas petrolíferas ou tubagens de outras formas ligadas ao setor, à metalurgia, à metalomecânica, que é um excelente geómetra. E, portanto, vai até chegar, como eu digo, a Antuérpia, lá está o trabalho final, mas ainda antes, ali arredores, em diversas partes do país, em diversas áreas dessa região de Lyon mesmo, também, tenho aqui já, não importa o nome, a cidade francesa onde está, para depois, com o tempo, com regressos à Espanha, a renteria, frequentemente, onde está aí muito tempo, bastante tempo, em Basauri, renteria, enfim, onde é a Nayara, de renteria, óbvio, de renteria, nos arredores de Bilbao, nos altos fornos de Bilbao, e pronto, e aí começa a saga da ida, depois do regresso, do enlace, do enamoramento da Nayara, que depois, ora está com ele, ora está sem ele, com os filhos, aqui, ali e acolá, porque ele é um autêntico saltimbanco, é um autêntico... faz tudo, porque a sua competência começa a ser reconhecida aos mais diversos níveis das direções patronais das diversas empresas e países onde esteve e, depressa, passa a ser um enviado especial da firma A, B, C para resolver este, aquele ou outro problema. Bom, depois disso, o que é que me havia de tocar? E eu, essa página, a Emília muito queria ler, tenho aí textos que é preciso ler, 2, 3 textos têm que ser lidos, para vos, porque de facto, eu penso que Alberto podemos candidatar este livro. Vê-se aí, há tempos, o Manuel Alegre, numa entrevista, dizia assim que isto de ser um autor alemão é fácil. Quantas marcas conhece de detergente? São muitas. Os livros são iguais. Os livros vendem-se como os detergentes. Se fizer propaganda, olha, vende-se. Se fizer, não se vende. Nem que seja um bom autor. Aqui está um livro que eu gostaria de ser autor. Um livro que vai ao fundo da terra, das origens, do país, que quando é sim, é sim, quando é não, é não. As contrariedades foram demais. Ele teve problemas que nem a Nayara, na ausência de engenharia, mas ele só, ou com os colegas, ele conseguiu sempre levar a sua avante, constituir-se, como eu disse, delegado ao ponto de ser, na parte final, já do livro, enviado à Síria, essa mesma Síria, de onde fogem todos agora e que ele descreve aqui maravilhosamente, nos seus tesouros, agora destruídos, no pai deste ditador, o Hafez al-Assad, que cortava as mãos, como sabemos, aos mentirosos, que mentia, que roubava, não fora, se decepava, enfim, e até chegar à Costa do Marfim, Abidjan, onde efetivamente faz outra das suas intervenções. A Costa do Marfim, como sabem, é riquíssima em matérias-primas, e finalmente, depois de desandar, e veja-se, dezenas de anos nestas andanças, prende-nos, já tinha passado, a Sacor, a Portugal, ao país que ele conhece, e que ele frequentemente, na parte final do livro, regressando a Lisboa, recordando a Lisboa quando ele foi primeiro, está ali na Duque de Lolé, ali perto do Hotel Embaixador, Flórida e tal, e com o Camilo, que está lá, quem não conhece, e entrava um diálogo fantástico com o Camilo, e o Camilo está com o sobreolho assim um pouco da estátua,
E ele ligou, que isto só nos acontece nisto também. Porquê é que te puseram aí? O que estás aí a fazer? Eu disse, eu não estou muito mal até. Se formos a ver, eu não estou muito mal. O que eu não posso é ver aquele gajo que está lá. É o Marquês de Pombal. O que onde ele está, ele via perfeitamente de esguelha o Marquês de Pombal. Esse, porque Camilo escreveu uma obra que se chama O Perfil do Marquês de Pombal, onde ele dá forte e feio. Independentemente de ser um grande homem, foi também grande nos vícios e nos abusos. E por isso também a história não deixou de ir no fim. Meus caros, tu espero que tenhas feito a escolha e acho que não tens tempo, senão... É? Não, aquilo tudo é isto. Penso que o Dr. Agostinho Fernandes tem o dom da palavra e que hoje foi muito contido, contrariamente ao habitual. Mas fez uma análise muito correta e profunda também daquilo que eu encontrei neste livro. Eu tive o privilégio, são à parte, de ler este livro, ainda ele estava em formato digital, através das velhas glórias do Liceu de Joane, que é um grupo informal de antigos alunos do Liceu e que tem uma atividade cultural considerável. E tive o privilégio de ler, portanto, o livro ainda não impresso e, na verdade, fiquei muito surpreendida, agradavelmente surpreendida, por ver um livro que começa na minha terra, que acaba na minha terra, toda a ação do livro, e que ao longo destas 300 páginas temos aqui a história do mundo. Os últimos anos... 600, sim, desculpe. Ao longo destas páginas, das 600 páginas, temos aqui toda a história do mundo nas últimas décadas. Coisas que eu não sabia, sabia apenas de livros, mas que nunca vivi. E este livro encantou-me por isso, por me ensinar, e acho que vai fazer isso também, mesmo, eu tenho 40 anos, mas aos mais novos e aos mais velhos, vamos descobrir aqui coisas muito interessantes sobre a visão do mundo e sobre a história do mundo vista pelos olhos de uma pessoa que saiu de Joane com 14 anos, uma criança, aos olhos de hoje, não é comparável, mas com uma criança, e que se fez homem sozinho, e é uma história deliciosa, como verão. A forma que eu encontrei de conseguir falar melhor sobre este livro foi pôr o autor a falar, que foi escolher alguns textos ao longo do livro. São textos, o maior é o primeiro, mas depois são textos muito curtos, que são textos que podia ter escolhido muitos outros, mas estes marcaram-me particularmente, e vão ver porque, se calhar também vos marcam. E o primeiro texto tem a ver com uma situação passada ainda em Joane, teria talvez 10 anitos, 11, algo por aí. Passo então a ler. Como é natural, na vida de uma pessoa, há sempre muitas primeiras vezes. Os primeiros dentes, os primeiros passos, a primeira bofetada, e a partir daí muitas outras. O primeiro calçado, e são umas chancas muito bonitas. Primeiro calças compridas, calças de homem, e são de bombazina azul, quentinhas, primeiro dia de aulas, primeiro emprego, e se Deus quisesse, ainda haveria pela frente uma quantidade infinita de primeiras vezes de muitas coisas. Mas uma que nunca esqueci, não obstante ser ainda criança, foi a primeira vez que fui às púlticas. Tinha os meus 9 ou 10 anos e fui acompanhado por um adulto. Foi a ideia de um vizinho que era uns anos mais velho do que eu e que me acompanhava algumas vezes ao monte quando ia em busca de lenha. Veio ter comigo e disse: amanhã, sábado, se quiseres, vamos às púlticas. E eu disse, e eu não sabia nada sobre essas coisas, estranhei o convite e perguntei o que era. Respondeu que não era fácil de explicar e que melhor seria esperar pelo dia seguinte e vê-las lá onde elas estão. E talvez mesmo comê-las. Fiquei contente e quando cheguei a casa informei a mãe. Mãe, amanhã não vou poder ir à lenha.
e fiquei à espera da sua reação, que previ ser desfavorável. Não podes ir além amanhã. Porquê? Indagou, fingindo surpresa. Porque amanhã vou com o Zeca às púlpegas. Zeca era o tal vizinho que me convidara e que era uns anos mais velho do que eu. Às púlpegas? Estás maluco? E foi o Zeca que te meteu isso na cabeça. Mas é juízo. Às púlpegas. Não quero que andes com esses cabeças no ar que ainda te levam pelos maus caminhos. Que raio de coisas anda esse mandrião a meter-te na cabeça. Não vais a lado nenhum e deixa que amanhã vou falar com a mãe dele e dizer-lhe o que penso do seu depravado filho, disse contrariado. E o pai, ao lado, que tinha escutado a conversa, interveio para dizer: deixa ouvir, mulher. Também fui a elas quando era mais novo. A mãe ficou, via-se um pouco desagradada, mas não disse mais nada. No dia seguinte, logo pela manhã, metemos pés ao caminho. Fomos e andamos por caminhos que, não sendo maus, como a mãe temia, eram sempre a subir. Passagens complicadas, complicada a ascensão, e faziam o Zeca resvalar. Eu, descalço, não sentia qualquer dificuldade. Por fim, chegámos a um fraguedo que chamavam de Benedício. Os antigos, quando não existisse no dicionário uma palavra para designar qualquer coisa, inventavam-na. O Zeca sabia mais ou menos onde elas estavam, as púlpegas, e não tardámos muito em encontrá-las. Não havia muitas e ainda não estavam bem maduras, mas cheguei a prová-las. De regresso a casa, a mãe, preocupada por termos tardado tanto tempo, questionou-me logo que passei a ombreira da porta. Então, encontraste as púlpegas? Perguntou. Encontramos? Eram muito bonitas, respondi todo contente. Mas vós não foste às púlpegas por serem bonitas. Seguramente que comeste alguma, quis saber. Comer, não posso dizer que comi, mas chupei, respondi. E quê? Eram boas? Continuou. Eram, creio que sabiam a arroz, mas o Zeca disse que ainda estavam um pouco verdes. Ficou de me avisar para voltarmos à Benedício daqui por uns dias que já estavam maduras. Nunca mais tive a ocasião de lá voltar. E não sei se terá a ver com o clima. Só sei que a partir de então, em parte alguma, jamais voltei a ver aquelas magníficas plantas. Vem-lhe daí o gosto pelas plantas, imagino. Continuando então e avançando aqui grandes capítulos no livro. Portanto, continuando a história, que é cheia de acontecimentos muito interessantes. Portanto, o nosso Afonso, já foi adotado por nós todos, o nosso Afonso sai de casa e vai para Lisboa. Escreve então o autor. Como a concha que protege o molusco, era a altura de começar a formar uma couraça que me protegesse. Uma couraça à prova de tudo. Teria de me proteger de todas as agressões, fossem elas de natureza física, psicológica ou sentimental. Levaria tempo, com certeza, mas nada é de graça. Tudo tem um preço na vida e constatava que esse preço podia, por vezes, ser bastante elevado. Quando estiverem a ler o livro, vão perceber que há aqui uma certa premonição do que se passou, a ação do livro, desta história quase verdadeira, quase verdadeira. É realmente uma história muito caricata e com incidentes e acidentes que vale a pena ler e que terão o prazer, com certeza, de fazer. Entretanto, Afonso pensa em emigrar. No mínimo, teríamos de prever pesetas para um mês, se optássemos por ficar em Espanha. Mesmo assim, correríamos muitos riscos. Desconhecíamos tudo do país vizinho, a não ser que as pessoas falavam espanhol. Nós, de espanhol, apenas sabíamos algumas palavritas, as que aprendemos com os ciganos, entre elas, ponho e mira. Porém, com estes dois vocábulos, e sem saber o seu significado, não iríamos longe. O problema da língua seria um entrave. Sem poder comunicar, não encontraríamos trabalho com facilidade. E sem trabalho, estaríamos pior do que em Lisboa, seguramente. O autor, entretanto, vai para a Espanha, e vai para a França, e vai para muitos locais.
E depois, então, muitas aventuras em Espanha, chega à França. Regressando ao passado, na década de 60, era bem peculiar a forma de vida que os espanhóis adotaram. Eu adoro este texto, é só um parênteses. Bem diferente da austeridade que me infectara em Portugal. Por alguma razão, Salazar não queria que as pessoas viajassem. Seria bonito se o povo soubesse como se vivia além fronteira. Se o povo leu fosse instruído e tivesse possibilidade de fazer escolhas, Portugal seria um deserto. E a canção, a aldeia da roupa branca e a outra, povo de lavas no rio, que bem soavam aos ouvidos. Que romantismo na nossa imaginação. Todas aquelas mulheraças em grupo, bem coradas, de mangas arregaçadas, cabelos soltos e saias compridas, que depois de carregar à cabeça pesadas bacias de roupa com tanta alegria, a lavavam na água cristalina do rio, cantando e rindo até à exaustão. Enquanto em Espanha, as pessoas eram privadas desses momentos de saudável confraternização, por estarem acostumadas a lavá-la nas máquinas elétricas, que, esquecidas e silenciosas num qualquer canto da casa, faziam o trabalho sem que se desse por nada, pois limitavam-se a colocá-la no estendal ou na máquina de secar. E já está. Que tristeza! O autor não tem humor nenhum, por aqui se vê, não é? Adorei esta parte, aliás, já tive. E, portanto, depois de muitas aventuras, estou aqui a passar à frente. Sim. Só para abrir o apetite mesmo. Depois de muitas aventuras, de muitas viagens em Espanha e em França, continua o autor. Fez-me um sinal para que me aproximasse. Fui ter com ele e quando me aproximei, colocou-me aquela enorme e pesada mão sobre o ombro e olhou-me fixamente nos olhos para me dar a notícia que pensava que eu desconhecia e que lhe parecia ser importantíssima para todos os portugueses. Morreu Salazar. Agradeci a informação e acrescentei que, infelizmente, com a morte do ditador, nada iria mudar enquanto estivessem no governo os seus seguidores. Não é necessário palavras para falar sobre isto. Entretanto, continuamos aqui com mais episódios que fazem parte da nossa história e que estão muito bem contados. Aqui, neste caso, a guerra e a contestação. Desde maio de 68 que a França vivia num clima de greve generalizado. O vírus da contestação parecia ter-se disseminado e passado da classe estudantil à classe operária. E o que em Paris não tinham conseguido obter, exigiam agora aos empregadores. A greve, a última em que participei na minha vida profissional, foi um enorme fracasso. Nem de greve, nem das reivindicações, nem de mais nada, com exceção dos comunistas afiliados na CGT, infiltrados, que de um dia para o outro convenceram as pessoas que deveriam exigir mais salário, mais ajudas de custo, mais disto e mais daquilo. O que queriam era trabalhar, e se possível, muitas horas extras para recuperarem o perdido, se recuperável fosse. Continua com a luta sindical, portanto aqui há muito bem contada na primeira pessoa, porque o autor é uma pessoa que esteve por dentro de várias empresas e sabe do que fala, portanto a história do sindicalismo também é possível encontrar aqui neste livro. Continuando. Durante as viagens, o destino seguinte foi Crécy, na Suíça, e pouco tempo depois fiz as primeiras férias em Portugal, acompanhado da família. Já não via o Salvador há muito tempo, mas infelizmente não seria em Portugal que o encontraria. Por que razão não encontraria o Salvo em Portugal?
porque aquela ideia de patriotismo que nos inculcaram, a famosa trilogia Deus, Pátria e Família, o dever, as obrigações, a obediência, a honra e a obrigação incondicional de lutar e, se necessário, dar a vida pela pátria, eram preceitos inquestionáveis que o Estado Novo, com a conivência e cooperação da Igreja, nos impingia e nas nossas cabecinhas ficavam arraigados ao ponto de se tornarem uma obsessão para vivermos de consciência tranquila. Se tivéssemos a ousadia de questionar as respostas às questões, éramos impostas e teríamos de as aceitar. Se calhar, hoje, digo eu, ainda podemos pensar um bocadinho assim. E não, depois do 25 de abril de 1974, a Salvador já tinha morrido há uns anos, e o autor volta a trabalhar em Portugal. Tudo se manteve normalizado até àquela quinta-feira, em que, ao chegar à refinaria, me deparei com os portões fechados e com um grupo de indivíduos muito agitados, alemães que queriam entrar na refinaria e portugueses que os impediam. Por ser ainda bastante cedo e não ter ouvido nada sobre o que estava a acontecer, fiquei estupefacto quando me dirigia um grupo de pessoas que se evidenciava diante do posto da guarda, impedindo a passagem de toda a gente, e perguntei o que se passava, tendo como resposta que estavam em greve. Passado um momento, já tudo tinha explicação. Fiquei a saber que tinha havido um golpe de Estado, que já não estávamos em ditadura, e que, a partir de agora, o povo é que mais ordena. E como o povo é quem mais ordena, os grevistas, legitimados pela anarquia vigente, ordenaram que os alemães só entrassem na refinaria se dessem aumentos de salário ao pessoal. E, portanto, dando um grande salto nesta história e tendo em conta a atualidade mundial, agora a destruição de Palmira, que foi um local onde o autor teve o privilégio de estar, de conhecer, de passear, penso que não poderia deixar, e inclusive é um capítulo do livro, que demonstra a atualidade desta obra. Na Síria, que está agora destruída, como sabem, onde foi destruída totalmente, penso eu, não são detalhes, mas penso que totalmente a cidade de Palmira. Tivemos lá, em primeira mão, uma pessoa que nos pode relatar. Na semana seguinte, o destino foi Palmira e a viagem começou ainda antes de nascer do dia. Teríamos de percorrer mais de 200 km em direção a leste para lá chegar, através do deserto, que começa logo às portas de Homs. Entre as duas cidades não existe praticamente nada, apenas areia fina, com tonalidade ciana e outra, tornando-se dourada com os primeiros raios de sol que despontam no horizonte. Avistámos a parte que ainda estava de pé das ruínas arqueológicas do que fora a cidade no tempo do imperador Tibério, e à medida que nos aproximávamos, constatávamos que aquele local era impressionante, com uma quantidade de vestígios esparsos, alguns ainda muito bem conservados, como era de esperar, que nos permitiam ter uma noção do que fora aquele espaço, aquele lugar no tempo de Zenóbia. Foi uma sensação muito estranha, andar por entre tantos vestígios carregados de história e de mistério, pisar aquele solo que fora palco de tantas peripécias e de tantos dramas e tantas batalhas. Que lugar maravilhoso! Não leio mais, porque vocês terão com certeza seguido esta descrição fantástica de Palmira, que impossível de repetir, foi destruída. E no meio destas histórias todas, destes países todos por onde andamos, com a família, umas vezes com a família, outras vezes sem a família, há uma altura em que dá-se o regresso a Portugal, o regresso definitivo a Portugal. E é também coincidido também com o fim do livro. Estava na altura de tomar decisões em relação ao futuro dos filhos que ingressavam no ensino universitário e não podiam mais acompanhar os outros dos pais. Era chegada a hora de eles também terem algum repouso. Viajaram, conheceram o mundo e gentes, frequentaram os mais diversos estabelecimentos de ensino em vários países,
mas nunca tiveram tempo de criar laços de amizade com crianças da sua idade, e isso deve-lhes ter custado. Foi o preço que tiveram de pagar por algo que não escolheram. Foi-lhes imposto esse modo de vida, sem que eles tivessem uma palavra a dizer. Isso sempre nos causou perturbação de espírito. Mas como nos aconteceu a nós, e acontecerá aos que a seguir virão, enquanto o mundo for o mundo, os filhos não escolhem a família onde nascem. E se lhes foi, e se quando o momento chegar, sentirem que o sacrifício que lhes foi exigido valeu o que lhes foi dado em troca, então todos estaremos felizes. E pronto. Tentei importar e tentei não ler todos os extratos que pretendia fazer por uma questão de tempo, mas quando lerem perceberão que a história é uma história que começa em João, que acaba em João, mas que é uma história que percorre o mundo. O José Alberto Salgado não é um joanense. Mais do que isso, é um homem do mundo, um homem que correu seca e meca, como se costuma dizer, e que tem um conhecimento do mundo absolutamente extraordinário, das vivências, das culturas, de tudo. E que fez este favor, que foi um favor e uma graça que nos deu, de escrever, puxado pelas suas memórias, e de escrever estas recordações que tem, para que nós possamos ler e tentar perceber um bocadinho melhor o mundo e perceber que as coisas têm história, há um antes e um depois, e quando lerem esta história quase verdadeira, tenho a certeza que ficarão a conhecer melhor o mundo. E isto é o que nós podemos pedir a um livro, é que nos ajuda a compreender melhor o mundo, e penso que este livro consegue. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos pela vossa presença. Eu queria, antes de mais, agradecer. Eu tinha aqui uma ajuda de memória para não esquecer nada, porque nestas situações há sempre. Não sei se me estão a ouvir bem. Queria agradecer, em primeiro lugar, a editora, Chiado Editora, que aqui está na presença do Sr. Michael Oliveira, que teve a simpatia de nos fazer esta apresentação. Eu cheguei a ter receio porque só ouvi agora à última da hora e eu já estava a aprender a ser eu ainda produzir este evento, porque estava assim um bocado receoso. Depois queria agradecer também aos dois virtuosos músicos que nos obsequiaram com esta introdução musical, ao Carlos Ribeiro e ao Tiago Machado. Muito obrigado a eles. Talvez aleatória, queria agradecer à Associação Teatro de Construção e ao Simão, que me ajudou bastante a organizar também esta pequena sessão e este evento aqui no ATC. Depois, queria também agradecer à Câmara do Estado Famalicão pela ajuda na educação e representada na pessoa do Dr. Nelson Pereira, que o Sr. Presidente não pôde, tinha um compromisso para hoje. Primeiro tinha-se comprometido e disse que sim que vinha, mas depois, pelos colores, tinha esquecido um compromisso que tinha e não pôde estar, mas está aqui o Dr. Nelson Pereira, em fundação da Câmara. Queria agradecer também ao grupo das Velhas Rosas do Sr. João, que foram muito eficazes na divulgação do evento. E não sei se já vos agradeci a todos vós, meus amigos e convidados, que encheram aqui quase por completo esta plateia, e estou muito orgulhoso nisso e muito agradecido por terem vindo estar connosco neste dia, que para mim é bastante bom. Para terminar, queria agradecer aqui ao colega e amigo que estive informados, à Emília Monteiro,
Fiz teve a tarefa ingrata de ler manuscrito digital, que não é tarefa fácil, é muito penoso. E há aqueles outros que também leram, que estão aqui presentes, porque na realidade houve 5 ou 6 pessoas que tiveram o acesso ao manuscrito, e eu filo um pouco, egoisticamente também, para ter um pequeno feedback daquilo que ia ser a aceitação deste livro. Eu trabalhei nele 3 anos, não foi fácil, mas foi um prazer, porque o maior prazer daquele que gosta das letras e da leitura é a escrita. E não é fácil, eu sei que não é fácil, porque dá muita canseira, muito trabalho. E se queremos ter algo com consistência, algo de jeito, algo que tenha valor, é preciso fazer bastante pesquisa. Foi o que eu fiz para muito tempo a pesquisar, para não meter pé na argola, como costumo dizer. Tudo o que passa neste livro são experiências de vida reais, ficcionadas à minha maneira, mas tudo tem um suporte real na vida do que foi a nossa gente, como disse aqui o Agostinho, na segunda metade do século passado, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a miséria, a fome, a ajuda humanitária, todas essas coisas que as pessoas da minha geração sentiram e que agora se revê neste livro, e que é algo que fica para a memória futura e para as novas gerações, que também alguns jovens que leram ficaram impressionados com aquilo que era a vida naquela altura, na altura do Estado Novo, da pira, do medo, do cinzento, daquela tristeza que havia permanente nos olhos das pessoas. As pessoas tinham medo de falar. Tudo isso vocês já sabem, mas eu aqui tentei partilhar convosco o meu ponto de vista, a minha visão sobre estes familiares. Resta depois nada, dizer que mais uma vez muito obrigado pela vossa presença, e quem quiser depois colocar alguma questão eu responderei com certeza, e precisarem de uma qualquer coisa comentarem isso no livro, embora para certas pessoas cada vez mais chegadas, mais da família, e eu posso deixar isto para outra ocasião, que farei com mais tempo e com a cabeça mais repousada. Muito obrigado a todos.